UFOs na Bíblia. É um assunto um pouco polêmico até você que for muito, vamos dizer assim, muito preso a dogmas religiosos, eu aconselho a nem assistir esse vídeo que não vai compensar você assistir. Mas se você é uma pessoa de mente aberta, está sempre buscando conhecimentos, vale a pena assistir, que é muita informação legal, tá bom? É um conhecimento muito bom para quem gosta do assunto de ufologia, vida extraterrestre. É um assunto que atiça muito a nossa mente em busca de conhecimento. Vamos começar por várias passagens, algumas passagens principais, começando pelo Ezequiel. Ezequiel fala que foi levado aos céus numa carruagem de fogo. O que poderia ser essa carruagem de fogo? Nós que estudamos a ufologia, nós estudamos, é óbvio, isso é bem claro no modo de explicar. Por exemplo, pessoas daquela época, se vissem uma nave descendo, como que você descreveria? Se você morasse naquela época, você vivesse naquela época, se você visse um objeto descendo do céu, saísse 4 astronautas de dentro de uma nave, como você descreveria numa época como aquela? Obviamente, um dos termos muito usados seria nuvem. Uma nuvem desceu do céu e os astronautas, com seus equipamentos, suas roupas especiais, com certeza teriam sido chamados de anjos ou deuses. Então, já parte desse princípio. Uma outra coisa interessante para você estar assistindo esse vídeo, para você refletir, é tirar esse conceito de que extraterrestre são só, por exemplo, os Greys, que são muito conhecidos. Estarei fazendo um vídeo aqui só sobre os Greys ainda, que seriam esses que vocês estão vendo aí, os tradicionais de olhos grandes, rosto fino, estatura pequena. Esses são os Greys. E esse ficou muito popularizado, por causa da mídia, filmes, né? Ficou muito popularizado esse tipo de extraterrestre. Ou extraterrestres horrendos, perigosos, como Alien, Predador. Mas esquecemos que existem seres, a grande maioria dos seres, são muito similares a nós humanos, muito parecidos com nós. Tanto que esses seres poderiam se misturar facilmente no meio da gente, que poderia passar despercebido e você nem ia perceber. Que poderia estar sentado do lado de um extraterrestre chupando um sorvete, por exemplo, ou tomando seu cafezinho da manhã. E a pessoa que você está conversando do lado ser um ser desses extraterrestres. Por exemplo, os nórdicos, são seres nórdicos, são muito parecidos conosco, com exceção que eles são loiros, com o rosto, os traços mais finos, como vocês estão vendo aí, olhos azuis. Mas tem outras raças de outros planetas também, que são muito vistos em abduções, mas esses são os mais conhecidos. Mas essa é a primeira coisa que vocês têm que ter esse conceito na cabeça. A partir do momento que você tem o conceito que extraterrestres não são seres horrendos, monstruosos, perigosos, você já consegue ver esse assunto com muita clareza, sem se assustar. A palavra extraterrestre acaba meio que assustando as pessoas. Se falar, por exemplo, você imagina por a gente, humano, se nós formos para a Lua. Não, na Lua não, a Lua é um satélite. Vamos supor, a gente for para Marte, vamos supor que Marte existisse vida ainda, primitiva, e que não tem viagem espacial, não tem nada ainda, estão no começo do ciclo deles. Se nós descêssemos com uma nave lá, quem seriam os extraterrestres? Depende do ponto de vista. Para eles, nós seríamos extraterrestres, nós seríamos os deuses, nós seríamos os astronautas, deuses astronautas, os anjos. E se eles vierem para cá, quem seriam os extraterrestres? Nós, desculpa. Quem seriam os extraterrestres? Eles viessem para cá, eles seriam os extraterrestres. Então, essa palavra incomoda um pouco. Eu preferia chamar, sabe, de irmãos cósmicos. Eu acho que é a palavra que soa mais suave. Para você deve ser, partindo desse princípio, fica fácil de assimilar muito bem isso aí que eu estou te falando. Então, partindo desse princípio, a visão de Ezequiel, ele diz que na carruagem de fogo desceu dos céus e ali vieram seres, anjos, que o levaram nessa carruagem de fogo aos céus, e viu a terra e por aí vai, conforme vocês estão vendo aí nesse slide. Temos também Enoque, chamada a primeira abdução, até de acordo com a ufologia. A gente chama que é a primeira abdução. Enoque foi levado aos céus por um anjo. E Enoque, ele descreve muito legal. Ele fala que lá de cima ele viu o mar azul. Ou seja, para ele descrever o que ele viu, ele descreveu a Terra. Como Yuri Gagarin disse, quando voou ao espaço pela primeira vez e viu a Terra, que ele falou
daquela imensidão azul que ele viu. Então, vocês estão vendo que esses seres extraterrestres, esses irmãos cósmicos, igual eu falei para vocês, eles sempre tiveram entre nós, no meio da gente. Eles ajudaram na nossa evolução. Outro, por exemplo, muito interessante, a estrela de Belém. Não preciso pesquisar muito, estudar muito para saber que as estrelas não mudam de lugar. Muito menos um asteroide ou um cometa, que eles têm rastros de cauda, desaparecem em poucos segundos geralmente, entendeu? E muito menos conseguiria guiar alguém. Aquele objeto que guiou os 3 reis magos, tratava-se de um OVNI que guiou os 3 reis magos. Uma nave espacial que foi guiando os 3 reis magos até o lugar que estava Jesus. Olha para vocês verem. Ela parou em cima aonde estava e depois se moveu novamente em direção totalmente contrária para fazer com que os soldados da época que estavam atrás de Jesus não conseguissem encontrá-lo. Ou vocês verem que tem uma inteligência por trás disso, uma tecnologia muito superior a essa tecnologia nossa. Jamais uma estrela guiaria, se fosse um asteroide, jamais seria possível guiar, entendeu? Não seria possível fazer isso. Então, a estrela de Belém seria, na verdade, um OVNI, de acordo com a ufologia. Outro assunto muito interessante também, quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, trovões e raios numa nuvem, descreve lá na Bíblia, e o céu ficou escuro e as pessoas saíram apavoradas, correndo de medo. Ou seja, aquilo ali era um fenômeno totalmente incrível para a época. E esses anjos que relatam na Bíblia, até mesmo depois que Jesus morreu, esses anjos, esses seres, contaram que Jesus tinha ressuscitado e pediram para que passasse essa informação, né, a mais pessoas da época. Quando a gente fala também da parte que Jesus vai embora da terra, volta aos céus, está bem descrito lá que Jesus sobe aos céus numa nuvem, amparado pelos seus anjos. Pelo ponto de vista científico, tirando o lado divino, óbvio que Jesus foi um ser supremo. Para Jesus encarnar aqui na Terra, foram 1000 anos de preparação para que o seu espírito, seu perispírito se adaptasse à nossa estrutura humana, para nosso tipo de constituição física, molecular, para que conseguisse encarnar aqui na Terra, para que cumprisse sua missão. Para vocês verem o grau de elevação que era o espírito de Jesus. Era uma pessoa, um ser muito evoluído, entendeu? E quando retrata essa parte da ressurreição, quando retrata a parte que Jesus subiu aos céus, obviamente que Jesus entrou num objeto, numa nave, e foi-se embora com esses seus seguidores, esses seres extraterrestres que o acompanharam. Daí você me pergunta, nossa, você está falando que Jesus é um extraterrestre? Eu volto a falar para vocês. O conceito de extraterrestre é fora da Terra, é extraterrestre. Se a vida marciana, nós chegássemos lá, eles iam ver a gente com extra-marcianos. Então, esse conceito já é um conceito que incomoda. Então, seria mais prático para vocês entenderem mais, se sentirem mais confortáveis, vocês que não estão acostumados com o tema, nossos irmãos cósmicos. Nós somos parte de uma fraternidade universal. Jesus cuida do planeta Terra, olha por nós, a humanidade, mas existem outros, vamos dizer assim, Jesus, no modo de dizer, tá? Outros seres que coordenam outros sistemas solares, outras galáxias, seres líderes igual a Jesus Cristo, com um grau de evolução muito superior. Pra gente chegar no nível desse, ó, vai muitas reencarnações ainda. Então, temos que parar desse conceito. Jesus fala, duas passagens muito interessantes, ele fala da sua origem extraterrestre, que a sua origem é fora da Terra. Ele fala, meu reino não é deste mundo. E ele também fala, na casa de meu pai há várias moradas. Na casa, o universo de meu pai, há várias moradas, planetas.
Morados, então, são planetas habitados. Então Jesus falou da sua origem que não era aqui da Terra. Mas eu queria deixar aqui para vocês verem isso com alguma maior naturalidade. O Vaticano tem preparado os seus fiéis, os católicos, já vem preparando eles para o contato oficial com esses seres. O Vaticano sabe da origem extraterrestre há muito tempo. A Biblioteca do Vaticano, que infelizmente não deixam acesso a ela, ali tem livros raríssimos que contam toda a história da humanidade, da sua origem extraterrestre. Até falam que o terceiro segredo de Fátima, a parte que não foi revelada ainda. O Vaticano fala que foi tudo revelado, eu acho que não. Eu, particularmente, acredito que não. O terceiro segredo de Fátima, não só eu, como muitos acredito que pode estar relacionado ao contato oficial com seres extraterrestres. Engraçado, né? Por que o Vaticano tem o maior telescópio astronômico do mundo? E lá tem um padre deles, um cardeal, que pesquisa a vida extraterrestre e que já falou publicamente sobre vida extraterrestre, conforme vocês estão vendo aí na foto aí do vídeo. Estarei falando para vocês um vídeo exclusivo só sobre o Vaticano e a conexão com extraterrestres, tá bom? Então, como eu falei para vocês, eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês que não só na Bíblia, tá? Inúmeros livros antigos, livros maias, livros dos incas, sumérios. Os sumérios falam muito. Os sumérios já conheciam os 9 planetas. Eles falavam até do 10º planeta, Nibiru. Também falarei de um vídeo aqui para vocês. Enfim, a vida prolifera, como eu falei para vocês já no outro vídeo. A vida prolifera em todos os cantos do universo. Temos que parar de ser mente pequena e achar que nós somos os únicos. Para que seríamos os únicos? Tanto desperdício de espaço, conforme eu falei no vídeo. Quem não assistiu ainda, no final aí vai ter um link direto pro vídeo que eu explico um pouco sobre o tamanho do universo. Seria muito legal para você estar assistindo também. Quem não assistiu, seria muito interessante para vocês verem o tamanho disso tudo. Isso sem considerar, que ainda vou falar também, com universos paralelos, multi-universo, teoria das cordas, e tem muito assunto para estar falando. Eu sei que esse assunto é um pouco polêmico. Quem quiser deixar um comentário, que deixe um comentário aí no canal, mas que seja educado nos comentários, respeite a opinião do outro. Tá? Se você não acredita, sinceramente, eu prefiro que nem deixe comentário. Porque às vezes as pessoas gostam de deixar comentário apenas para ficar criticando, mas não acrescenta nada. Lógico que críticas são sempre bem-vindas, mas críticas construtivas. Mas ficar criticando a troco de nada, não vejo o porquê disso. Mas eu sei que muita gente se interessa sobre esse assunto, UFOs na Bíblia, e tem inúmeras outras passagens que estarei falando para vocês aqui, da evidência, não só nesses livros da Bíblia, como também outros livros considerados sagrados, tá bom? Estarei falando para vocês sobre livros apócrifos, que os livros apócrifos estão recheados disso. Por que foram tirados da Bíblia? A Bíblia foi montada no Concílio de Nicéia 325 d.C., pelo padre Constantino. Por quê? Naquele dia que fizeram o Concílio de Nicéia, como ficou conhecido, entraram apenas 4 livros, e os outros livros que mostravam o lado de Jesus mais humano que eu digo no modo de agir, tá? Sua origem não era daqui, mas eu digo no modo de agir, como ele estava encarnado aqui, o seu modo de agir é o modo humano. Isso lógico, sem considerar os milagres que ele fazia, que ele chegou a fazer, tá? Mas todos esses livros que falam de mais detalhes de vida extraterrestre, mais detalhes sobre Jesus, a infância de Jesus, tudo está retratado em livros apócrifos. Por que a igreja tirou? Por que será? Estarei falando um vídeo aqui também sobre isso aqui também, tá bom? Mas você que gosta do canal, então, muito obrigado. Você que se inscreveu, muito agradecido. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Ufologia e Mistérios. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Eu estou aqui para vocês, para a gente estar conversando, estar divulgando, trocando ideias. E espero que você comente esse vídeo com muito respeito, a opinião, como eu falei para vocês, a opinião do outro. Compartilha, curte e divulga o canal Ufologia e Mistérios, tá bom? Mas não deixa de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Então, como dizia Buzz Lightyear, infinito e além.